neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ó, quando o momento chegar, irei com Jesus habitar. Em paz eu verei meu Senhor em todo o seu resplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Que graça real eficaz, a qual me otorgou plena paz. Mercê que meu bom Salvador me dispensou com amor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação, há nele também esta paz que agora me satisfaz. Paz,
mar afinal. Quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das coisas grandes. É de uma pequenininha semente que nós obtemos, às vezes, uma grande árvore. A semente é possuir aquela grande árvore potencialmente. Agora, ouvintes amados, já fizemos com isto uma plataforma, já fizemos com isto um fundamento, sobre o qual nós podemos edificar a nossa fé. As escrituras citadas na abertura desta programação são estas escritas em Zacarias capítulo 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Você olha este grande edifício, você olha esta bela casa e pense um pouquinho no valor do prumo. O prumo não é muito grande. O prumo é tão pequeno que cabe na mão do pedreiro. Mas veja o valor do prumo na construção de um grande edifício. Veja o valor de 2 pequenos olhos em um grande corpo. Vamos pensando assim. E aí então nós vamos atinar com o que o profeta está perguntando. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Em outras palavras, ele está dizendo: quem despreza as coisas pequenas nunca poderá se alegrar com grandes coisas. Mesmo pelo prisma material, natural, nós estamos vendo aí os homens, a humanidade de um modo em geral, insatisfeita. Não há salário que chega. Não há dinheiro que chega. Não há posição que chega. Não há nada que possa fazer o povo se alegrar. Inventam lenitivos de todas as formas. Mas quando termina o carnaval, quando termina o jogo, quando termina a novela, a desgraça é a mesma, e por que não afirmarmos maior, pior? A alegria de quem se alegra com as coisas pequenas é uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus, e isto tem muito a ver com o mistério de Deus, revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Pois se trata de um regozijo no sofrimento, um regozijo nas lutas, alegria nas lutas, prazer.
Por quê? É uma coisa pequena, na verdade, mas que nos mostra grandes coisas de Deus, não grandes coisas do mundo. Vocês têm que saber de uma coisa, que Jesus foi tentado em tudo, e nenhum homem, depois de Jesus Cristo, foi tentado como Jesus Cristo. O homem mais tentado que possa existir no mundo, depois de Jesus Cristo, ele não é tentado mais do que por uma mulher, do que por uma fortuna incalculável. Mas tudo que possa tentar um homem, depois de Jesus Cristo, ainda não é uma milésima parte do que Satanás ofereceu para Jesus, lá no Monte da Tentação. Ele ofereceu todo o reino político, religioso, financeiro, social, tudo o que você possa pensar na terra. Não é apenas tantas fazendas ali e tantas casas aqui numa grande cidade e tantos edifícios. Não. Todo o ouro, toda a prata que existe na terra. Tudo. Bom, então aí está a coisa. Isto não faria um homem feliz? Isto não faria uma mulher feliz? Não, eles não estão se alegrando. Eles não se alegram de alma. Eles não têm espíritos alegres. Ninguém pode ter a alegria do Espírito Santo, a menos que tenha o Espírito Santo. E se a alegria não é a do Espírito Santo, ela é passageira, efêmera, ela não permanece, portanto. E vamos repetir mais uma vez: o desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Desprezar, não reconhecer o que está ali na manjedoura, em Belém, naquele momento em que Jesus nasceu. Ora, o desprezo daquela coisa pequena, daquela coisa tão desprezível, tão humilde, não significava outra coisa senão a perda da maior coisa, do maior prêmio, do maior presente que já foi dado à terra. Mas ali estava uma coisa tão pequena, tão humilde. Está de acordo ou não está? Isto é verdade ou não é? Desprezando aquela coisa tão pequena, desprezando aquele homem tão humilde, que vinha fora dos canais da tradição religiosa social do dia. Todo mundo estava desprezando o maior reino de todos os tempos, o reino eterno. Quando você despreza a mensagem, quando você despreza o mensageiro, disse Jesus, você está desprezando a Ele. E quem despreza a Ele, a Jesus Cristo, está desprezando o reino eterno, a vida eterna. Nós estamos vendo aí homens morrendo de uma hora para outra. Câncer, desastres, coisas tremendas acontecendo, e homens que possuem tantas coisas, tão grandes coisas, não têm esperança, não podem, de maneira alguma, pensarem com tranquilidade acerca da vida eterna, do reino eterno, porque têm escolhido a estrada larga, caminho fácil, cujo fim é a perdição. Um homem que morre sem Cristo
ele vai para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é um pesadelo. Ele não pode chegar onde sua alma desejaria chegar então, mas também não pode retornar, aguardando nesse pesadelo, nesse estado de espírito, o dia do juízo. Oh, meus amados, as coisas grandes da terra encobrem do homem natural as grandes coisas dos céus. Vale a pena repetirmos aquilo do homem prostrado diante de uma grande árvore numa floresta. Mas quando ele abre os seus olhos, ele não pode ver nada mais do que um tronco na sua frente. Ele não pode ver a floresta. Ele não pode ver toda a floresta, porque tem uma grande árvore na sua frente. Os homens naturais não podem ver o reino de Deus como aquilo que deve ser buscado em primeiro lugar, porque há uma grande árvore na frente destes olhos, olhos naturais, que só buscam as coisas naturais, por isso não podem enxergar as espirituais. O reino de Deus é sobre todo o reino que já existiu na terra, em todas as eras. É maior, sim, o que está no mensageiro, no olho de Deus. 7 olhos do Senhor. O olho é pequeno para um Deus tão grande, para um corpo tão grande, para um infinito deste. Vir um mensageiro em cada era da igreja é tão pequeno, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. É uma expressão escriturística, é uma expressão de guerreiros de Deus na hora em que seus inimigos se apresentavam muito maiores do que eles. Como na hora que um Golias se apresentou diante de Israel, que por sua vez, sendo tão grande e tendo armaduras, não pôde fazer nada, mas um Davi pequeno. Por que desprezar a pequena pedra? É ela que tem o endereço certo. Por que desprezar a pequena mensagem? O homem é simples, o homem é humilde. Não olhem para as grandes coisas. Aquilo que o homem chama de grande, Deus chama de pequeno. Lá estava num gadareno, endemoniado, 2.000 demônios ou mais. Mas ali estava um homem só, com muito mais poder, o Senhor Jesus Cristo, expulsando 2.000 demônios. Ali estava um Daniel tão simples, tão humilde numa grande Babilônia, mas havia nele um Deus que trancava a boca dos leões. Você deve pensar mais uma vez nisto aqui. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Fixe isto no seu coração. E se você algum dia tem abraçado a mensagem de Deus, mesmo vendo que ela é tão pequena, manifestada de uma maneira tão humilde, você sente, você confia, você rejubila, você tem regozijo, você tem alegria pelas grandes coisas que ela nos mostra, que esse pequeno olho nos mostra. É o 7º olho de Deus, daqueles 7 que Zorobabel viu, daqueles 7 olhos do cordeiro que João viu em Apocalipse capítulo 5. Aqui está o último. É pequeno, mas através de um olho você pode ver
horizontes tão lindos. Você pode ver coisas maravilhosas, shows celestiais, muito mais do que num teatro, muito mais do que num cinema, numa tarde linda cujo crepúsculo convida o homem para olhar para cima. Você pode ver o espetáculo, um show muito maior. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você vê todo esse céu estrelado, numa noite luarada, numa noite escura. Você pode olhar para cima agora, ver nuvens, ver árvores, ver montanhas. Através de quê? Desta grande cabeça que você tem? Não, através de 2 pequenos olhos. O que seria de você se perdesse agora os seus olhos? Oh, mas eles são tão pequenos em relação ao meu corpo. Para que isto no meu corpo? A maior maravilha que existe é visão. E visão para ver as coisas de Deus. Porque elas são tão pequenas, tão pequenininhas. Elas estão na manjedoura. As coisas de Deus estão montadas em um jumentinho. As coisas de Deus estão escondidas aos sábios entendidos, reveladas aos pequeninos. E o desprezo que o homem tem dedicado a essas pequenas coisas de Deus tem resultado na perda das grandes coisas espirituais, perda do pudor, perda do caráter, perda da vida, perda da salvação, a perca dessas coisas. Tudo que o homem poderia ter eternamente se perde para ele por causa do desprezo das coisas pequenas. Não busque Deus fora do seu caminho. O caminho de Deus, o caminho da glória, o caminho do céu é Jesus Cristo. O caminho e a verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito é o caminho que para o céu conduz. Com Jesus serás feliz assim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O caminho para o céu é Jesus. Diga no seu coração, com o Deus que conhece até mesmo os seus pensamentos: Senhor, não me deixe sem ver a coisa pequena deste século, o olho de Deus, o olho do Senhor, a mensagem do Senhor nesta era, em nome de Jesus Cristo. Amém. Caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida.
Jesus e dou louvores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Tu que andas pela vida soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, vem, ó bom Jesus, ele em sua cruz pra te libertar. Sendo Cristo sábio, guia e amparador, deixa o mundo e vem a Ele com fervor. Sim, tu podes neste dia resolver a segui-lo para sempre em teu viver. Vem, vem, ó pecador,